Conceito, a palavra mamon de origem grega, amor à riqueza, amor ao dinheiro, amor aos bens da vida. Então veja bem que esse principado, essa classe, é uma das que mais está atuando nos tempos do fim, porque são principados que preparam o estabelecimento do governo mundial satânico na Terra. E a área econômica, a área financeira, ela é fundamental para estabelecer o reinado de Satanás na Terra. E por quê? Porque a área financeira, ela atua praticamente no mundo inteiro, em todas as nações, em todos os povos, em todas as línguas. A área financeira é a base para uma nação ter o sustento de alimento, ou os bens da vida, ou a qualidade de vida de uma nação, se baseia muitas vezes nos bens da vida, nas finanças, nas riquezas. Mas daí que está o grande problema, que muitas vezes o sistema econômico não está baseado nas bênçãos de Deus, ou na palavra de Deus, mas em influência satânica. Então os principados da classe de Mamon influenciam o mundo em vários sistemas malignos. Por exemplo, o mundo ele é regido por 3 escolas financeiras, que é o capitalismo selvagem, que é dividido em o sistema liberal e neoliberal, e também o sistema comunista e o sistema consumista. Para você ter uma noção, para quem não tem uma noção melhor, veja bem, o Brasil era um país liberal, ou seja, tem a abertura da economia, mas o Estado ainda controla as partes-chave da economia, mas tornou neoliberal, tanto é que abriu a economia, o Estado vendeu parte das empresas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que era estatal, passou para a mão de particular. Então o neoliberalismo é liberar a economia, igual nos Estados Unidos, lá o Estado não manda na economia, ele controla o Banco Central, mas as empresas estão na mão de pessoas particulares. Mas o comunismo é o Estado mandando na economia. Aí o povo trabalha igual escravo, igual na China. Por exemplo, lá as pessoas trabalham a mais-valia, ou seja, o produto do trabalho é tão barato que aí eles vendem os produtos no mundo inteiro. Por exemplo, vamos dar o exemplo de um radinho de pilha, que aqui no Brasil, esses da China, eu estava vendo um, até me chegou na mão um, no Brasil custa, vindo da China, R$15. Um brasileiro para fazer o produto idêntico gastaria R$60. Então veja bem, as indústrias vão quebrando, porque na China o governo faz com que as pessoas trabalhem para o Estado ficar rico e as pessoas pobres. É o capitalismo, o comunismo reinando em muitos países. E o capitalismo é usado dos lucros. Então tudo isso é comandado por Mamon, leva as pessoas ao consumismo, leva as pessoas aos bens da vida. Então os produtos são feitos para não durar muito e as pessoas são levadas ao consumismo, a só querer comprar, e aí vai virando a ciranda financeira. Só que o inimigo faz o quê? O inimigo vai preparando uma polarização de ricos e pobres. Aí chega em certo momento em que vai ficar muitos ricos e muitos pobres. Aí o pobre não terá como comprar, o rico não terá onde gastar. Aí vai ser o craque da economia para surgir o governo mundial. Então Mamon, o principado classe de Mamon, é nessa área. É usado os lucros, o dinheiro como fundamental da vida, e o amor ao dinheiro, ou o amor aos bens da vida. Mas a igreja gloriosa tem que reagir. Por quê? Porque Jesus deu uma ordem: não ajunteis tesouro, que o ladrão rouba, que a traça devora, que os ladrões minam, mas ajuntai tesouros no céu. Então a igreja gloriosa não tem que ficar nessa ciranda financeira. Mas não pode ter bens, não pode ter carro, a casa pode, mas veja bem que Jesus falou para não amar isto. Podemos ter. O grande problema é o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Timóteo 6, 9, 10, para Timóteo, que o amor dos bens da vida, o dinheiro, que é a raiz de todos os males. O plano de Deus é que tenhamos
vida abundante, mas não amar os bens da vida. Você não tem que viver em função do trabalho, da riqueza, de ajuntar tesouros. Você tem que viver em função de ajuntar tesouros para o céu. O dinheiro, os bens é consequência, não como finalidade. Então existe um segredo espiritual que você tem que entender. Quanto mais você trabalha em função do dinheiro, mais ele corre de você. Quanto mais você quer bens da vida, mais você terá dificuldade de tê-los. Mas quanto mais você concentra em buscar a Deus, mais Deus terá prazer de te honrar. Então a pessoa tem que ter o trabalho, a atividade, mas não